Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia, e hoje nós iremos estudar um conteúdozinho que, ó, maravilhoso. Nós iremos falar sobre a divisão celular, nós iremos falar sobre mitose e nós falaremos também sobre meiose. Galera, sem mais delongas, lembram que eu disse já em outros momentos que a biologia é extremamente dedutiva, se não for no português é no latim. Então, quando você pega cada uma dessas palavras e separa essas palavras, você já tem um determinado resultado. Ose, se não for um termo químico, vindo da empresa responsável por fazer a nomenclatura química, chamada IUPAC, se não for um termo químico, tudo que terminar com ose significa excesso. Então, eu terminei com ose aqui, ó, essa palavrinha, meiose, terminei com ose também nessa parte de cima. Então, o resto da palavra é o quê? De mito, exatamente. De mito. O que é um mito? Ah, professor, é uma mentira. Ah, professor, é uma história. Ah, professor... Gente, mito é a repetição de uma história. Exemplo, mitologia grega. É a repetição da mesma história há quantos anos? Tantos anos, de um jeito que isso virou um mito. Aquela pessoa que você conhece virou um mito por quê? Porque repetiram tantas vezes essa história que aí ela acabou sendo chamada de mito. Então, mito não necessariamente é alguma coisa que tem a ver com verdade ou mentira, e sim que é uma história repetida várias vezes. Porque do latim, mito significa repetição, ok? Mito significa repetição. E aí, ose, você já sabe que é excesso. Ose, você sabe que é excesso. Então, a mitose nada mais é do que o excesso de repetições. Nós estamos falando principalmente sobre o quê? Sobre células, sobre citologia. Então, a mitose nada mais é do que o excesso de repetições dessa célula. Eu tenho nada mais nada menos do que uma célula. E essa célula passa por determinados processos, que esses processos todos acabam levando essa célula a se transformar em duas células completamente iguais. Então eu chamarei de mitose todo aquele processo de divisão celular, onde a minha célula original, chamada de célula mãe, ela vai dar origem a duas células completamente iguais e idênticas. Tranquilo? Então, vamos hipotetizar que essa célula aqui, ela seja 2N. Professor, o que é 2N? Calma que já a gente fala sobre isso. Vamos hipotetizar que seja 2N. A célula mãe sendo 2N, dá origem a duas células filhas, também 2N. Tá bem? Então, o N é uma variável. O N é uma variável. E 2 significa que para cada N eu tenho 2 cromossomos, certo? A mitose forma células completamente iguais e idênticas. Algo que já é diferente aqui na meiose. Ose você já sabe que é excesso. E meio? Ah, pelo amor de Deus, meio, né? Meio tá muito mais fácil. Então, meio é metade. Então, a meiose é um processo de divisão celular que simplesmente pega uma célula mãe e essa célula mãe passa por um determinado processo, que esse processo dá origem a duas células filhas e esse processo não para por aí. Esse processo, ele dá origem, né? Ele acaba continuando essa divisão toda e ele acaba dando origem a 4 células, ok? Sendo que cada uma das células são N. Se a minha célula mãe é 2N, o resultado final de uma meiose é sempre 4 células N. Dependendo do tipo de ser vivo, o local onde esse ser vivo está produzindo esse tipo de divisão celular, eu posso ter um nome diferente para cada um dessas divisões celulares. Vamos lá. Mitose. A minha mitose vai variar o nome de acordo com a produção de célula. Exemplo. Eu tenho uma mitose gamética. O que é uma mitose gamética? É uma mitose onde eu produzo um gameta. Eu tenho uma mitose equacional simples. O que é isso? É uma mitose que eu apenas multipliquei a célula para que eu consiga ter o quê? Para que eu consiga ter uma recuperação celular. Tranquilo? Show? Então, a mitose é um processo de divisão celular que serve principalmente para aumentar a célula, aumentar a quantidade de células ou recuperar as células perdidas. Importância principal, então, aqui logo da minha mitose. Importância da minha mitose. Recuperação celular ou então crescimento. Então, você aí está crescendo, se multiplicando, atingindo alturas enormes. Está acontecendo isso tudo por quê? Porque suas células estão se multiplicando. E elas sempre se multiplicam, uma célula igual a outra. Seu osso vai crescer, sua pele vai crescer, sua musculatura vai crescer. Por quê? Porque você está fazendo mitose.
Quando você se corta, você acaba matando, mesmo que seja sem querer, algumas células. Então esse corte todo, ele acaba abrindo, acaba matando determinados tipos de células epiteliais, algum tecido conjuntivo, acaba jorrando um pouco de sangue, né? Então todas essas células morreram. Como é que eu faço para recuperar? Eu faço mitoses, tranquilo? Eu faço mitose. Entretanto, quando eu vou para a parte da meiose, nos animais, atenção, atenção, nos animais, olha a bombinha aqui, a bombinha da atenção, gente. Nos animais, a meiose só serve para a produção de gametas. Nos animais, a meiose só serve para a produção de gametas. Animais. Quando eu falo agora de outros tipos de seres vivos, como por exemplo as algas, alguns protozoários, a meiose também serve para fazer uma multiplicação celular de crescimento. Quer dizer, de crescimento na verdade não, de multiplicação, mas não necessariamente formação de gametas, tá bem? Então quando eu vou falar de algas, por exemplo, eu tenho uma meiose espórica. Meiose espórica é como se fosse uma meiose que vai produzir uns ovos e esses ovos vão dar origem a outros indivíduos. Não necessariamente que seja uma gameta, porque gameta é uma célula que vai se fundir com outro gameta para formar um ovo, para formar um zigoto. Tranquilo até aqui? Então beleza. Eu já sei a base de cada uma dessas estruturas, eu já sei a base de cada uma dessas equações. Então vamos para cá, vem aqui para esse ladinho, ó. Aqui, quando eu vou falar sobre esses processos de divisões todos, é importante eu saber que cada uma dessas fases, elas têm outras subfases. Vamos começar então, homenagem ao professor Nilo, vamos começar então aqui, ó, pela mitose. A mitose, ela tem a sua fase dividida em 4 outras fases. E aí, para você lembrar direitinho dessas outras fases, é só lembrar que eu, tio Bira, sou amigo próximo, okay? Nem tão próximo, mas eu sou amigo próximo do Michel Teló. Não sei se vocês conhecem esse rapaz, um cantor famoso por aí. E o Michel Teló, ele, uma vez, quando ele foi me casar, ele acabou me chamando, porque eu também sou juiz de paz. Então, se você quiser, depois que faça o casamento, é só entrar em contato aqui com o Alfa e a gente resolve. Então, ele me chamou e lá na Amazônia, ele, Bira, casa gente, tal, bem intimista, não sei o quê. E aí eu fui, foi eu, ele, a Ana, né? A Ana Thaís, para quem não sabe o nome da esposa dele é Ana Thaís. E aí chegando lá, na hora da cerimônia, eu, poxa vida, que massa! A cara da aula de biologia. Por quê? Porque na hora do casamento, eu cheguei para Ana e disse, olha só, se você quer mesmo ficar com esse homem, prometa, Ana, ao Teló, amar e respeitar na saúde e na doença até que a morte o separe. E aí eu olhei um negócio, poxa vida, a cara da biologia mesmo. Então, ó, prometa, Ana, ao Teló, amar e respeitar na saúde e na doença. Professor, mas o que é que tem a ver mesmo com a divisão celular? Gente, tirou esse ao, tudo que nós temos aqui é o nome do prefixo da divisão celular, da fase da divisão celular. Então, se são fases de divisões celulares, eu só preciso colocar, depois do prefixo, o meu termo, não é isso? E cada termo é o quê? Fase. A minha mitose, se tem 4 fases, as 4 fases são divididas em prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometa, Ana, ao Teló. Tranquilo? Ah, professor, que massa então, já sei, já aprendi como é que faz essa divisão celular toda, já sei que são essas 4 fases, mas e aí, para que serve cada fase? Larga a caneta, larga aí o caderno, um pedacinho, olha aqui para mim e tente exatamente copiar o que eu vou fazer. Então, mãozinha direita, fecha a mãozinha direita, faz esse círculo mesmo, fechou a mãozinha direita, massa, bota a mãozinha esquerda por cima. Botou a mãozinha esquerda por cima, o que tá agora na sua frente, sabe o que é? É uma célula. Acabou sua mão não existe mais não, é uma célula. Então, cada vez que eu falar o nome dessas fases, a gente vai fazer uma movimentação e nessa movimentação depois nós faremos uma tradução do que significa cada movimento desse. Tranquilo? Então, bora lá. Mãozinha direita, esquerda por cima. Primeira fase da mitose, prófase. Prófase. Segunda fase, metáfase. Terceira fase, anáfase. Quarta fase, telófase. Mais rápido agora. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Para que serve cada uma delas? Primeiro de tudo, prófase. Eu tenho o aumento aqui da minha célula, né? Era uma célula pequenininha, ficou uma célula zona.
grandona. Então, para que serve a prófase? A prófase é o processo onde eu tenho a duplicação de todo o meu material, duplicação das organelas, a duplicação do material genético, a duplicação do meu núcleo, duplicação geral da célula. Então, na prófase eu tenho tudo isso. O aumento do tamanho intracelular, ok? Eu desfaço a minha carioteca, eu abro todas as células e eu preparo para a divisão celular mesmo. Então, a prófase é a primeira fase de todas. Então, aconteceu isso na prófase, o que mais eu tenho? Eu tenho a metáfase. Na metáfase dá para perceber, né? Ó, esse aqui está emparelhado com esse aqui está emparelhado com esse. Vocês entenderam, não é isso? Então, cada um desses dedos estão emparelhados um com o outro, cada um aqui no centro, certo? Beleza. Então, se está cada um aqui no centro emparelhado com o outro, na minha célula eu vou ter a mesma coisa, só que agora são com cromossomos. Como seria o emparelhamento desses cromossomos? Na prófase, eu tenho o aumento da minha célula. A minha célula, que era pequenininha, ela aumenta de tamanho, ela duplica o seu tamanho. Da prófase para a metáfase, o principal que eu tenho na metáfase é o quê? O principal que eu tenho na metáfase é o emparelhamento do material genético. Então, no centro do material genético, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um cromossomo do lado do outro cromossomo, um cromossomo do lado do outro cromossomo, e assim por diante. Tranquilo? Então, se eu tenho um cromossomo do lado do meu cromossomo, eu estou na metáfase, tudo no centro do eixo mitótico. Na anáfase, que é justamente quando eu começo, ó, tá aqui metáfase, anáfase, quando eu começo a fechar a minha célula, significa na prática o quê? Significa na prática que eu estou iniciando o processo de separação, onde a organela responsável por fazer a arquitetura celular, chamado de centríolo, acaba puxando cada cromossomo para um lado e acaba puxando cada cromossomo para o outro lado. Então eu tenho, ó, aqui, ó, olha só o que eu tenho. Eu tenho um cromossomo sendo puxado para um lado e o outro cromossomo sendo puxado para o outro lado e assim por diante. Show? Então, na anáfase eu inicio o processo de separação celular. Já a telófase é exatamente o momento onde eu tenho a separação completa da célula e aí o que era uma célula acaba se transformando em duas células. Tranquilo até aí, jovem Padawan? 100%? Deu para entender? Maravilha. Outros pontos que a gente consegue desenvolver um pouco mais, que a gente consegue ir um pouco mais a fundo, é justamente questão de quantidade de cromossomo, justamente o que é esse tal de 2N, 4N e assim por diante. Então vamos lá comigo. Aqui, se eu pego simplesmente a minha célula originária da mitose, se eu pego simplesmente minha célula originária da mitose, ainda falando de mitose, e eu agora vou identificar o início dessa mitose para o final dessa mitose, eu tenho a minha célula, que ela é 2N, no caso dos seres humanos, dos animais, todos os animais são 2N, tá bem? Esse N é o número específico de cromossomo que tem de cada espécie. O ser humano tem quantos N? O ser humano tem 23N, tá? O chimpanzé, 22. E aí, dependendo do tipo de animal, ele vai ter outros tipos diferentes também de quantidade de cromossomos. Só que todos eles têm 2. Professor, como é que seria isso? Hipotetizando que eu tenho um cromossomo triângulo, um cromossomo quadrado, um cromossomo bola. Se o meu ser vivo é um 2N, eu tenho que ter 2 triângulos, 2 quadrados, 2 bolas. Tá bem? Professor, e se for 4N? 4N? 4 cromossomos para cada tipo. No caso do ser humano, se tenho 23 cromossomos, eu tenho 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 23. Tranquilo? Se a minha mitose é o excesso de repetições iguais, então significa dizer que ela inicia 2N e ela finaliza com 2 células 2N também. Ok? 2N também. Relembrando e recapitulando algumas coisas. Processo de prófase, eu tenho aumento do tamanho e eu tenho a duplicação de tudo. Então, quando eu falo duplicação, algo que você deve ter visto também no outro desenho foi o quê? Que esse cromossomo estava no formato de X. Esse cromossomo no formato de X é o cromossomo X? Não. O cromossomo no formato de X é um cromossomo que nós chamamos de cromossomo duplicado. Nós chamamos de cromossomo duplicado. Por que cromossomo duplicado? Porque ele tem um centrômero,
o nome dessa ligaçãozinha aqui, que simplesmente une, que está no centro do cromossomo, é centrômero. Ele tem um centrômero, mas ele tem uma quantidade de material genético equivalente a 2 cromossomos. Então, esse cromossomo aqui eu chamo de cromossomo duplicado ou cromossomo com cromátides. Ó, uma cromátide, 2 cromátides, então eu chamo de cromossomo com cromátides irmãs. Tá bem? Cromossomos com cromátides irmãs. Esse é um cromossomo duplicado. Professor, como é que seria um cromossomo simples? O cromossomo simples, ele vem antes da prófase. Então, para eu identificar um cromossomo simples, eu só vejo, ó, um tracinho. Por quê? Em outro momento a gente já viu também que cromossomo é nada mais nada menos do que um material genético super enrolado. Ele é tão super enrolado de um jeito que quando ele se compacta ele forma um filamento único. E esse filamento único, ele é desse jeitinho. Quando ele duplica para fazer a divisão celular, ele fica nesse formato, no formato de X. Só que ele ainda conta apenas como um cromossomo. Como eu conto um cromossomo? Pela quantidade de centrômeros. Se eu tenho um centrômero, isso aqui é um cromossomo. Ah, mas está duplicado. Duplicado está, mas como ainda está ligado, como ele está ainda colado, eu só considero um cromossomo. Então, no decorrer dessas fases todas, esse cromossomo, ele vai, tá aqui emparelhado, ele vai para a metáfase, onde fica exatamente um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro. Aqui na prófase, não necessariamente ele está um do lado do outro, ó. Tem vários cromossomos, eles ficam soltos. E aí, na anáfase, eu começo a ter essa separação. E aí, as coisas mudam um pouquinho de figura. Por quê? Algumas questões pedem para você identificar justamente a quantidade de cromossomos e a quantidade de genes que tem em cada uma dessas fases. Ou apenas diz qual é a quantidade de cromossomos e qual é a quantidade de genes que tem e pede qual é a fase. Então vamos identificar isso aqui. Aqui eu ainda tenho cromossomos 2N. Aqui ainda é 2N. Aqui eu ainda tenho cromossomos 2N. Por que ainda está 2N? Porque não está separado. Na metáfase, o meu centríolo, ele começa a puxar o cromossomo para um lado e o cromossomo para o outro lado. Começa a puxar, mas não puxa. Aqui já está diferente. Aqui eu já parti o cromossomo ao meio. Como eu já parti o cromossomo ao meio, esse cromossomo duplicado se separou e agora eu conto como 2. Então, nesse exato momento, eu tenho 4N, apenas na anáfase. E logo em seguida, que tem a formação de uma célula 4N, ela continua a separação e aí se transforma em 2 células 2N. Tranquilíssimo, ótimo, maravilha. Por que é interessante a gente ver isso? Porque o processo de divisão celular meiótico é um pouquinho diferente. Por quê? Bora lá ver. Na mitose eu tenho desse jeito. E na meiose, professor? Na meiose eu tenho uma subdivisão, tá bem? Na meiose eu tenho uma subdivisão. O que seria essa subdivisão? Eu tenho simplesmente a meiose tipo 1 e eu vou ter a meiose tipo 2. Na meiose tipo 1, o que eu vou ter? Mesmas fases da mitose, só que eu vou colocar o nome, a letrinha, né? O número 1. Então eu tenho meiose tipo 1, eu tenho a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e assim por diante. Na prófase, o que eu vou ter? Na prófase eu tenho um aumento da quantidade de cromossomos. Então, eu vou agora fazer cromossomos de cores diferentes. Eu tenho o cromossomo azul, que está duplicado, e eu tenho o cromossomo vermelho, que também está duplicado. Eles estão no centro? Ainda não. Eles só vão para o centro na metáfase. Na metáfase 1, esses cromossomos que estavam soltos e dispersos, eles vão para o centro. E aí eu tenho agora, no centro, já posicionado diferente da mitose, os cromossomos. Ok? Beleza. O centríolo, ele vai puxar, não é isso? O centríolo, ele tem a tendência de puxar, e aí ele vai puxar o cromossomo para um lado, o cromossomo para o outro lado. Só que aqui a história começa a mudar um pouquinho de figura.
Porque na anáfase 1, a minha célula que está começando a se separar, ela se separa, mas o centríolo, ele não puxou um cromossomo e partiu ele ao meio. O meu centríolo, ele simplesmente puxou um cromossomo todo para um lado e puxou outro cromossomo todo para o outro lado, certo? E aqui, ele puxou um cromossomo todo para um lado, um cromossomo todo para o outro lado. Olha só, um pouquinho diferente já aqui, não é? Vamos recapitular um pouquinho como é que é feito na mitose. Aqui, ó. Na mitose, eu acabo partindo o meu cromossomo ao meio, e aí, mesmo aqui na anáfase, vai metade para um lado, metade para o outro lado. Na anáfase 1, que a anáfase 1 só tem na meiose 1, na anáfase 1 eu puxo um cromossomo todo um lado, um cromossomo todo para o outro lado, mesmo duplicado, puxo todo para um lado, certo? Então, puxei todo para um lado, eu agora estou na telófase. Depois da anáfase eu tenho a telófase. E na telófase eu acabo fazendo, eu termino a minha separação toda e eu formo duas células, sendo que essas duas células têm, ó, essas duas células simplesmente, elas vão ter um cromossomo todo fechado para um lado e um cromossomo todo fechado para o outro lado, tá bem? Vamos tentar identificar então se é 1N, 2N ou assim por diante. Prófase 1, quantos cromossomos azuis eu tenho? 2. Quantos cromossomos vermelhos? 2. Então, se eu tenho 2 cromossomos para cada tipo, é uma célula 2N. Metáfase, teve alguma separação? Não. Continua 2N. Anáfase, teve alguma separação? Também não. Continua, então, 2N. Já é diferente, não é? Telófase 1, teve alguma separação? Teve, partiu a célula ao meio. Aqui eu tenho quantos cromossomos azuis? 1. Quantos cromossomos vermelhos? 1. Então aqui eu tenho quantos N? 1N. No fim da telófase 1, então, eu já vou ter 1N. Tranquilo? Diferente daqui, ó. Mitose. 4N na anáfase, 2N na telófase. Aqui, a minha divisão para. Meiose, a divisão não parou, porque ela ainda tem a fase 2. Na meiose tipo 2, a minha célula vai continuar. Eu vou pegar apenas uma célula para continuar, mas lembrem-se que são duas células. Então, o que acontecer com uma fase, com uma célula que está aqui, que eu estou mostrando a vocês, vai acontecer com a outra célula. Tranquilo? Então, bora lá. Meiose, tipo 1, primeira fase, qual é? Prófase 2. Prófase 2. Eu não tenho um período de intervalo da telófase 1 para a prófase 2, não. Tanto é que muitas vezes é difícil identificar se eu estou em prófase 2 ou telófase 1. Ok? Praticamente a mesma coisa. Quando eu vou, então, para a prófase 2, eu já tenho um cromossomo aqui e outro cromossomo aqui. Não estão no centro. Metáfase 2. Na metáfase 2, eu tenho simplesmente um emparelhamento deles no centro. Emparelhei ele no centro. Agora o meu centríolo vai puxar um para um lado, o outro para o outro lado. Um para um lado, outro para o outro lado. Um para um lado, outro para o outro lado. Na anáfase 2, eu tenho o início da separação. E aí o meu centríolo, que puxou um pedacinho para um lado, um pedacinho para o outro lado, ele agora parte o cromossomo, algo que ele não tinha feito na anáfase 1. E aqui eu tenho, ó, metade do cromossomo azul, metade do cromossomo azul, metade do cromossomo verde, metade do outro cromossomo vermelho, certo? E aí eu finalizo a minha telófase 2, com duas células, na verdade 4 células, né? 2 aqui e 2 da outra célula, sendo que eu agora tenho um cromossomo simples de cada tipo. E recapitulando também mais algumas coisas. O quê? Quando eu vou para a prófase, a minha célula iniciou com 2 cromossomos azuis e 2 cromossomos vermelhos. Finalizou a meiose com um cromossomo azul e um cromossomo vermelho. Nos animais, isso tudo acaba formando o que nós chamamos de gametas. Vamos identificar então a quantidade de N de cada um deles? Vamos lá. Aqui eu terminei no N, então aqui a prófase já começa a N, certo? Vamos ver.
Eu tenho quantos cromossomos azuis aqui? 1. E vermelho? 1. Então, minha célula é N. Tenho quantos cromossomos azuis na metáfase 2? 1. E quantos vermelhos? 1. Aqui continua N. Já aqui na anáfase 2, eu parti os cromossomos ao meio, então eu tenho quantos azuis? Agora eu tenho 2. E vermelhos, 2. Então aqui tem 2N. E bem aqui, eu tenho uma célula N. Professor, como é que cairia na questão? A questão pode cobrar, você pergunta-se, né? Na anáfase de um mamífero, na anáfase de um animal, no momento onde a célula é 2N, qual tipo de divisão celular ela está participando? Se é mamífero e está em anáfase, não pode ser mitose. Por quê? Olha só, anáfase de mitose é 4N. Ah, professor, mas pode ser então anáfase de meiose? Pode ser qual? Tanto faz. Pode ser anáfase 1 ou anáfase 2. Mas a garantia que a gente tem é que é meiose. Tranquilo? E agora, mais importante saber é que entre uma divisão celular e outra, eu tenho normalmente um período de espera. Eu tenho normalmente um período de recuperação. Algo que só acontece na mitose. Meiose não tem esse período. Meiose entra no período de divisão celular, acabou a divisão celular, acabou, pronto. Essa célula aqui, se for no caso do homem, acaba se transformando em um espermatozoide. E se for uma mulher, acaba se transformando em um óvulo. Tranquilo? Depois a gente vai ver com calma que, no caso específico de alguns mamíferos, no caso também das mulheres, esse óvulo ele só surge quando há uma fecundação. Até lá é um ovócito tipo 2. Mas depois a gente fala sobre isso. Aqui, então, quando eu falo de período de espera entre uma divisão celular e outra, eu identifico da seguinte forma. Imaginem que esse ciclo aqui, esse círculo, ele represente um ciclo. Então tem um começo, fim e começa tudo de novo. Nesse ciclo todo, há um período que é um período de espera. É um período de espera do início de uma divisão para o final de uma divisão. Então imaginemos que aqui é o início da divisão celular, que eu chamarei de mitose. O início da mitose está bem aqui, certo? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Esse período que está fora da divisão celular, eu chamarei de período de interfase. Professor, nome difícil, tem nada difícil não. Inter, de fora, fase. Fase é a fase da divisão celular. Então, o período de interfase é o período onde a minha célula não está em divisão celular e está nada mais ou menos que esperando o momento certo para que faça outra divisão celular. E o que eu posso ter nesse período de interfase? Eu posso ter 3 fases. A G1, a S e a G2. G1 é um termo em inglês para gap, que serve normalmente para teste. Então, a fase G1, ela analisa se a célula finalizou a divisão celular, tudo certo, tudo ok, com o material genético certo, com as proteínas no local certo, com as informações necessárias no local certo. Se tiver algum erro, se a célula detectar que está tendo uma anomalia, não está conseguindo produzir, não está conseguindo ler algum material, o que é que ela faz? Ela manda para a apoptose. Apoptose, morte programada da célula. Já, se tiver tudo ok, ela começa a fazer a fase S. S é de síntese. S é de síntese. Então, na fase S, eu começo a sintetizar as proteínas, eu começo a sintetizar os substratos necessários, eu começo a sintetizar tudo que o meu material genético tem para oferecer. Na fase S, não é na divisão celular, ok? É na fase S também que eu inicio o processo de duplicação que tem na prófase. Quando eu termino a síntese, a fase G2 serve para testar. Testar o quê? Testar para ver se a célula está preparada para o início da divisão celular, testar para saber se a célula simplesmente consegue ter material para aumentar o tamanho drasticamente para formar 2 células, testar para saber se o material genético pode ser lido e aberto com sucesso. Então, se na fase G2 tiver tudo ok, o que a célula faz? Inicia e entra um processo de divisão celular, que, se for mitose, inicia o processo, prófase, metáfase, anáfase, telófase, finalizou, ele já entra em interfase de novo. Se for meiose, eu começo o processo de prófase,
metáfase, anáfase, telófase, 1, e logo em seguida entro no 2. Acabou o 2, essa célula só tem um destino. Se for animal, essa célula só pode fecundar, ela não vai se reproduzir mais. Acaba o processo todo de multiplicação celular aqui. Aqui eu tenho apenas o processo de maturação celular, ok? Apenas no caso de meiose. Então, jovem Padawan, vem cá comigo, não deixe de estudar e bora gabaritar essa prova. Até mais!